Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para continuar nesse desafio da leitura bíblica por durante um ano. Hoje nós vamos ler aqui o livro de Ezequiel. Como eu disse ontem, né? Ontem eu tive bem compromissado, tive que acordar até mais cedo, porque ontem, cara, eu lembro que eu saí de casa por volta das 7 horas da manhã e eu cheguei em casa dando 10 horas da noite. Então, ontem eu teve que me ajustar, né? Ontem eu consegui ler um capítulo só, mas não deixei de cumprir com o combinado aqui, né? Que antes de qualquer coisa foi com Deus, de ler a Bíblia completa. E com você também, que está acompanhando aí, esse combinado eu não deixei de cumprir. Li apenas um capítulo ontem e hoje eu vou dar uma aprofundada melhor aqui na palavra, porque hoje é domingo, estou num dia mais tranquilo, né? Hoje eu vou ler Ezequiel do capítulo 2 até o capítulo 9, tranquilo? Então já pega aí a tua palavra, a tua Bíblia, na verdade, e porque a palavra ela é de Deus, né? Mas vamos abrir em Ezequiel capítulo 2. Ele me disse: Criatura humana, fique de pé, que eu vou falar com você. Foi só ele falar assim, e entrou em mim um espírito que me fez ficar de pé. Então eu pude ouvir aquele que falava comigo. Olha que lindo. Ezequiel aqui sendo usado com o Ezequiel aqui sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é simplesmente perfeito. Ele me disse: Criatura humana, vou mandar você a Israel, a esse povo rebelde, que se rebelou contra mim. Eles e seus antepassados se revoltaram contra mim até o dia de hoje. Os filhos são arrogantes e têm coração de pedra. Eu envio você a eles, e você lhes falará da seguinte forma: Assim diz o Senhor Javé. Eles podem escutar ou não, porque eles são uma casa de rebeldes. De qualquer modo, ficarão sabendo que existe um profeta aqui no meio deles. Criatura humana, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Mesmo quando você ficar rodeado de espinhos e se sentar em cima de escorpiões, não fique com medo de suas palavras, nem se assuste com a cara deles, porque são uma casa de rebeldes. Escutem eles ou não, você continuará transmitindo-lhes a minha palavra, porque eles são uma casa de rebeldes. Esses versículos são bem interessantes, porque quem nunca que quis seguir o caminho do Senhor e até mesmo começou a falar sobre experiências, sobre testemunhos, sobre situações que já passou, né? Segundo a palavra de Deus, segundo essa aproximação que está buscando no Senhor. E quantas vezes já nos olharam de cara torta? Não sei se você já passou por essa experiência, mas isso acontece. Isso acontece. Teve uma vez, inclusive, eu uso aqui, né, um escapulário. E algumas vezes eu gosto de rezar o terço, eu deixo ele no bolso, com a cruzinha pro lado de fora do bolso. Então ele fica ali, vamos dizer, enfeitando, né, o meu estilo, a minha roupa. E teve uma vez que eu ouvi um comentário assim, essa gentinha que usa escapulário e terço no bolso não serve pra nada, não presta. Cara, aquilo ali, eu olhei assim e pensei assim, poxa vida, mano. Como é duro ouvir essas palavras. Como é angustiante ser recebido dessa forma. E às vezes eu olhava assim e via no próprio rosto da pessoa, né? Um olhar tipo assim, de negação, que tava querendo te afastar, tava querendo denegrir a sua imagem, né? Querendo, cara, querendo te deixar triste. Mas quando eu li esse versículo, eu lembrei dessa situação e logo me veio assim à mente, poxa, se eu, cara, que sou um mero mortal, sou tão pecador, sabe? Muito, muito pecador. Eu sou cristão, mas não sou Cristo. Se eu, que sou a criatura de Deus, a criatura de Cristo, se eu recebo esses olhares, né? Esses maus olhares, essa indiferença que as outras pessoas querem fazer da minha situação, essa descrença, essas críticas, né? Se eu, cara, que sou filho de Deus, que sou a criatura do nosso Senhor, imagino aquilo que Jesus passou.
Imagina aquilo que Jesus sofreu por não acreditarem que ele era o Filho do homem, que ele era Filho de Deus. Cara, deve ter sido uma angústia assim profunda, 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 porque Deus estava aqui no meio de nós e nós o negamos. E quando eu li essa palavra aqui, eu falei assim, não posso deixar me abalar por causa dessas situações. Porque aqui no versículo 7 diz, né, escutem eles ou não, você continuará transmitindo-lhes a minha palavra, porque eles são uma casa de rebeldes. Então, óbvio, né, não estamos aqui para apontar o dedo, para julgar ninguém, até porque nós não somos exemplo, nós não somos dignos de julgar alguém, mas nós vivemos no mundo hoje de casa de rebeldes. Várias pessoas com total rebeldia e julgando aqueles que querem seguir o caminho de Deus. Mas o Senhor nos mantém firme e Ele nos chama para não viver na casa de rebeldes, mas sim na casa dos justos, na casa daqueles que amam a Deus. E Ele diz, você continuará transmitindo-lhes a minha palavra. Então não deixar se desanimar por essas situações, por essas inquietações, essas críticas, não deixar de desanimar. Nós devemos continuar sim, vivendo, buscando, demonstrando o nosso amor de Deus através de ações, através de palavras, através de vestimenta. Nós devemos continuar transmitindo a palavra do Senhor, porque a nossa salvação não está nesse mundo. A nossa salvação está lá no céu. E Deus nos chama para poder pregar a tua palavra. Então, foi muito interessante, porque essa palavra eu falo mesmo para mim. Porque eu preciso entender isso. Não posso me deixar desanimar por causa de olhares, por causa de críticas, não. Por causa de cara fechada, não. Não, Deus me chama para algo muito maior. Ele quer que eu pregue o Evangelho e Ele quer me salvar. Então é continuar com a força que o Senhor nos dá. Continuar confiando nele, que Ele é a nossa rocha, é Ele quem nos sustenta. Então é muito importante nós não esquecermos disso. Não deixar ser abalados pelas críticas, pelos maus olhares. Mas você, criatura humana, obedeça ao que vou lhe dizer. Não seja rebelde como essa casa de rebeldes. Abra a boca e como o que vou lhe dar. Então notei que certa mão se estendia para mim com um rolo de pergaminho. A mão desenrolou o pergaminho diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. E o que nele estavam escritos eram lamentações, gemidos e gritos de dor. Capítulo 3. Ele me disse, criatura humana, coma isso, coma esse rolo, e depois vá levar a mensagem para a casa de Israel. Então eu abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. E continuou, criatura humana, que o seu estômago e sua barriga se saciem com este rolo escrito que estou lhe dando. Eu comi, e pareceu doce como mel para o meu paladar. Depois ele tornou a falar, criatura humana, vá procurar a casa de Israel para levar-lhe a minha mensagem. Não é para um povo de idioma estranho ou de língua difícil que você está sendo mandado, mas para a casa de Israel. Não é também para povos numerosos de idioma estranho e língua difícil, cujas palavras você não entenderia. Se fosse para eles que eu mandasse você, certamente o escutariam. Mas a casa de Israel não escutará você, porque não quer escutar a mim. Eles têm a cabeça dura e o coração de pedra. Em compensação, eu farei com que o seu rosto fique duro como o deles, e a sua cabeça dura como a deles. Eu farei que sua cabeça seja dura como o diamante, que é mais duro do que pedra, para você não ter medo deles, nem se assustar com a cara deles, mesmo que eles sejam uma casa de rebeldes. Ele me disse ainda, criatura humana, escute atentamente todas as palavras que eu vou lhe dizer, e guarde na memória. Depois procure os exilados, a gente do seu povo, e diga-lhes, assim diz o Senhor Javé, quer vocês escutam, quer não. Depois o Espírito me ergueu e ouviu atrás de mim o barulho de um estrondo muito grande, enquanto a glória de Javé ia deixando o lugar e subindo para o alto. O barulho desse grande estrondo era provocado pelas asas dos animais que tocavam uma na outra, e também pelas rodas que estavam junto deles. Era como estrando de um grande terremoto. O Espírito me ergueu e me arrebatou. Eu fui amargurado e irritado, pois a mão de Javé pesava sobre mim. Cheguei aonde estavam os exilados de Tel Abibe, que moravam às margens do rio Cobar. Fiquei aí sentado 7 dias, atordoado, no meio deles.
Passados 7 dias, recebi esta mensagem de Javé. Criatura humana, estou colocando você como sentinela para a casa de Israel. É da minha boca que você ouvirá a mensagem, e o que aprender de mim, você vai lhes ensinar. Então, aquilo que nós devemos falar é aquilo que Deus está nos ensinando. E assim como diz, é da minha boca que você ouvirá a mensagem. Então, essa palavra aqui não é palavra aleatória. As pessoas que escreveram a Bíblia, foram instrumentos do Senhor, mas o autor da Bíblia é Deus. Deus usou essas pessoas para que elas pudessem escrever e a gente ter o conhecimento das palavras de Deus que hoje aqui nós temos acesso nas nossas mãos. E tudo aqui que nós aprendemos é porque Deus está nos instruindo e nós devemos falar aquilo que Deus quer, aquilo que é palavra do Senhor. Então deixe ser usado por Deus. Aprenda com a palavra dele e espalhe a palavra dele para todas as pessoas. Espalhe a palavra de Deus para todos. É essa a nossa missão. Se digo ao injusto que ele deve morrer, e você não avisar e não lhe falar, ensinando-lhe a deixar o seu mau caminho para que possa continuar vivo, ele morrerá, mas eu cobrarei de você a morte dele. Se você, porém, avisar o injusto, mas ele não voltar atrás do seu mau caminho, ele morrerá por causa de sua própria injustiça, mas você ficará com a vida a salvo. E se o justo se afastar da sua justiça e praticar a injustiça, eu colocarei um tropeço diante dele, e ele morrerá, porque você não o avisou. Ele morrerá porque se desviou. Eu não me lembrarei do bem que praticou. Não vou cobrar de você a morte dele. Se você, porém, chamou a atenção do justo para que ele não pecasse, e ele não pecou, então ele conservará a própria vida, porque foi orientado, e você também terá a sua própria vida a salvo. A mão de Javé pousou sobre mim, e ele me disse, siga para o vale, e aí eu vou lhe transmitir uma mensagem. Fui para o vale, e aí estava a glória de Javé, da maneira como eu a tinha visto junto às margens do rio Cobar. Então caí com o rosto por terra, mas o próprio Espírito entrou em mim e me colocou de pé e começou a conversar comigo. Eita. Ele me disse, vá para casa e fique trancado aí, porque vão amarrar você com cordas, criatura humana, a fim de que você não possa ir para o meio deles. Farei que sua língua se cole no céu da boca, então você ficará mudo e não poderá repreendê-los, porque eles são uma casa de rebeldes. Quando eu falar com você e lhe abrir a boca, então você lhes dirá, assim diz o Senhor Javé, quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser ouvir, não ouça, pois eles são uma casa de rebeldes. Capítulo 4. Criatura humana, pegue um tijolo, coloque-o na sua frente e desenhe nele uma cidade. Depois faça ao redor um cerco contra ela. Construa barricadas, cave trincheiras, coloque um acampamento e arietes ao redor dela. Em seguida, pegue uma panela de ferro e a coloque como muro de ferro entre você e a cidade. Firme o seu olhar nela e a cidade ficará cercada. De fato, você a terá cercada, e isso será um sinal para a casa de Israel. Deite-se sobre o lado esquerdo, e eu colocarei sobre você a culpa da casa de Israel. Você carregará a culpa de Israel durante todos os dias em que ficar assim deitado. Marcarei para você o número de dias conforme o número de anos da culpa deles. Por 390 dias você pagará a culpa da casa de Israel. Depois disso, você se deitará do lado direito e carregará a culpa da casa de Judá durante 40 dias, um dia por ano, conforme eu marquei. Firme seu olhar e estenda o braço nu para o cerco de Jerusalém e profetize contra ela. Eu mesmo vou amarrá-lo com cordas para que você não fique virando de um lado para o outro, até terminarem os dias em que você deve ficar amarrado. Pegue trigo, cevada, favas, lentilhas, milho miúdo e espelta. Coloque tudo numa vasilha e prepare alimentos para você, de acordo com o número de dias em que deverá ficar deitado de um lado, isto é, para 390 dias. Por dia e em várias vezes, você comerá cerca de 250 gramas. Beberá a água medida, somando as várias vezes que tomar água. Você deverá beber cerca de 1 litro.
As broas de cevada que você comer serão assadas sobre fezes humanas, à vista de todos. E Javé completou: é dessa forma que a casa de Israel comerá alimento impuro no meio das nações por onde eu a espalhei. Então eu disse: Ah, Senhor Javé, eu nunca me contaminei. Desde pequeno, jamais comi carne de animal morto de morte natural ou estraçalhado por alguma fera. Até agora, carne estragada nunca entrou em minha boca. Javé me respondeu: Está bem. Para assar seu pão, deixo que você use estrume de vaca no lugar de fezes humanas. Depois, ele me disse: Criatura humana, em breve acabarei com os mantimentos em Jerusalém. Então eles comerão com medo pão racionado e assustados beberão água sob medida. Com a falta de pão e de água, vão desmaiar uns por cima dos outros e irão se acabando por causa da culpa deles. Capítulo 5. Criatura humana. Vou comentar rapidinho aqui, antes de continuar no capítulo 5, sobre essa questão, daqui no livro de Ezequiel, nós vemos a forma de Deus falar com ele, sempre a palavra criatura humana, criatura humana. Até destaquei aqui a explicação que a palavra traz pra gente, que a Bíblia traz pra gente aqui, diz o seguinte: a expressão criatura humana mostra que o homem é um quase nada diante de Deus, é incapaz de lhe ver a transcendência e ouvir a sua voz. Então nós somos uma criatura, criados por Deus, e nós entendemos, nós vemos aqui na palavra que nós não somos nada diante de Deus. Por isso que Deus ele é todo-poderoso, ele é grandioso, nós não conseguimos nem imaginar a grandeza do Senhor, e é por isso que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas, porque a criatura deve amar o Criador, nós devemos amar a Deus. É preciso que o Espírito ou força de Deus o coloque de pé, pronto para realizar essa missão. Esta consiste em anunciar claramente a palavra que Deus transmite de modo misterioso. Então, Deus quer nos usar, esse Criador quer usar essa criatura humana. Muito interessante, né? Vamos aqui para o capítulo 5. Criatura humana, pegue uma espada afiada, como navalha de barbeiro, e raspa o cabelo e a barba. Depois pega uma balança para pesar o cabelo e a barba. Queime a terça parte deles bem no meio da cidade, quando terminar o cerco da cidade. Corte a outra terça parte com a espada em redor da cidade. Espalhe ao vento a última terça parte deles e eu os perseguirei de espada em punho. Recolha um punhado e guarde na barra de sua roupa. Desse punhado, pegue um pouco e jogue no fogo para queimar. Depois diga à casa de Israel: Assim diz o Senhor Javé: Isso aí é Jerusalém, que eu coloquei entre as nações, com muitos países ao redor. Mas ela se rebelou contra minhas normas, de maneira ainda mais criminosa que as outras nações. Ela desobedeceu os meus estatutos, pior que os outros países que estão à sua volta, pois desprezou as minhas normas e não andou de acordo com os meus estatutos. Por isso, diz o Senhor Javé: Dado que vocês se mostraram mais rebeldes comigo do que as nações que estão ao seu redor, não andando conforme os meus estatutos e deixando de pôr em prática as minhas normas, nem cumprindo as normas das nações que estão ao seu redor, assim diz o Senhor Javé: eu também me coloco contra você. Vou executar os meus julgamentos no seu meio diante das nações. Farei com você o que nunca fiz e que nunca mais farei, tudo por causa de suas abominações. Por isso, os pais em seu meio vão devorar os próprios filhos, e os filhos devorarão os próprios pais. É assim que vou executar os meus julgamentos contra você, e tudo o que sobrar de você vou espalhar aos quatro ventos. Por isso, juro por mim mesmo, oráculo do Senhor Javé, por terem profanado o meu templo santo com os seus ídolos e abominações, eu também rejeitarei vocês. Não terei compaixão, nem perdoarei. Desse modo, uma terça parte de você, Jerusalém, morrerá de peste ou vai se acabar de fome dentro da cidade. Outra terça parte será morta pela espada ao seu redor. Eu espalharei a última terça parte aos quatro ventos, perseguindo-os de espada em punho. Só assim derramarei a minha ira, vou satisfazer a minha indignação contra eles e me darei por satisfeitos. E quando eu tiver derramado a minha ira contra eles, então ficarão sabendo que eu, Javé, eu falei, porque sou ciumento. Transformarei você em ruínas e motivo de caçoada para as nações vizinhas, diante de todos os que passam. Você será motivo de zombaria e insulto, advertência e espanto para as nações vizinhas, quando eu executar a minha sentença, com ira
e indignação na hora dos castigos implacáveis. Fui eu, Javé, quem falou. Quando eu atirar as setas malignas da fome contra vocês, e é para destruir que eu atiro, para acabar com vocês. Então redobrarei o peso da fome sobre vocês, cortando-lhe os mantimentos. Enviarei a fome e animais selvagens que acabarão com os filhos de vocês. A peste e a mortandade passarão por aí, e eu trarei a guerra contra você. Fui eu, Javé, quem falou. Também trazendo aqui a explicação do capítulo 5, que eu achei bem interessante, diz o seguinte: esta nova ação simbólica apresenta o destino de Jerusalém e de seus habitantes, destruída pelo fogo, cercada pelo inimigo e seus habitantes espalhados em outros países. A nação chegará ao fim, através do fogo e da fome, da guerra e da peste. Observe aqui o desastre que vai acontecer contra Jerusalém. E por quê? Ora, porque o povo de Deus conhecia a justiça e não a praticou. Foi escolhido para a aliança e não a viveu. Quantas vezes nós somos escolhidos para viver o amor, a aliança, a justiça de Deus e nós negamos. Qualquer sociedade que não tenha como alicerce a prática da justiça, centro do projeto de Deus, é uma sociedade que se autodestrói e, ao mesmo tempo, atrai outros a multiplicarem a injustiça e a opressão. Então, aqui, aquilo que nós estamos colhendo está no autodestruindo. Então, as mazelas, os pecados, a injustiça, tudo que nós escolhemos de ruim não afeta em nenhum momento a Deus, porque Deus ele é bom. E ele é o dono de todas as coisas. Então, ele não se afeta quando nós escolhemos o caminho ruim. Nós estamos nos autodestruindo. Nós estamos plantando aquilo de ruim para nós mesmos colher. Olha para você ver como nós somos ignorantes, como nós somos burros, né? Plantamos o mal para colher o próprio mal que vai nos autodestruir. Como isso é um ato de burrice. Porque se Deus colocou o seu Filho para nos salvar dessas coisas ruins que nós praticamos, por que ainda continuar praticando o pecado, né? Como é burro o ser humano, cara. E entender que só pelas nossas forças, só pelas nossas próprias vontades, nós vamos continuar nesse caminho de burrice, nesse caminho de idiotice, vivendo essas idiotices. E não é isso que Deus quer. Se Deus colocou o seu Filho para nos salvar aqui neste mundo, vamos negar as nossas vontades, vamos negar os nossos desejos, pois é em Deus que nós encontramos a verdadeira inteligência, a verdadeira sabedoria, a verdadeira salvação. Se arrepender e seguir Jesus, cara. Seguir a Deus, seguir o nosso Salvador. Porque é somente nele que se encontra a salvação. Capítulo 6. Recebi uma mensagem de Javé que dizia: criatura humana, olhe para os montes de Israel e profetize contra eles. Diga-lhes: montes de Israel, escutem a palavra do Senhor Javé. O que o Senhor Javé diz a montanhas e serras, aos vales e baixadas é o seguinte: eu estou trazendo a espada contra vocês, para destruir seus lugares altos. Seus altares ficarão arrasados, seus altares de incenso serão quebrados. Eu farei que seus guerreiros, feridos pela espada, caiam diante de seus próprios ídolos imundos. Jogarei os cadáveres dos israelitas bem diante desses ídolos, esparramando os ossos de vocês em volta de seus altares. Em todos os lugares onde vocês moram, as cidades serão destruídas e os lugares altos serão arrasados, de maneira que os altares de vocês serão derrubados e demolidos. Seus ídolos imundos serão quebrados e destruídos. Seus altares de incenso serão arrasados. Tudo o que vocês fizeram será eliminado. Quando no meio de vocês começar a cair gente morta pela espada, vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Deixarei que alguns escapem da espada para viver em outras nações, espalhados em diversos países. Quando eu lhe arrancar o coração de prostituta, que faz com que eles me atraiçoem, e também o seu olhar de prostituta, que está sempre voltado para esses ídolos imundos, então os sobreviventes se lembrarão de mim, no meio das nações, para onde forem levados como cativos. Aí terão nojo de si mesmos, por causa do mal que praticaram com todas essas abominações. Cara, que palavra, que mensagem o Senhor quer nos mostrar.
É até complicado falar sobre essa questão aqui, porque quantas vezes, né, nós já não colocamos com o coração de prostituta, com o olhar de prostituta, com a ação de prostituta, se prostituindo para prazeres, se prostituindo para falsos deuses, falsos ídolos, se prostituindo para o dinheiro, para as tentações, para o inimigo. Quantas vezes, né? Quantas vezes? E não é isso que o Senhor quer da gente. Aqui ele até nos fala, né? Aí terão nojo de si mesmo, aqueles que sobreviverem, né? Aqueles que passarem, que tomarem consciência dessas ações, aí terão nojo de si mesmos, por causa do mal que praticaram com todas essas abominações. Cara, quantas vezes a gente olha para as atitudes que nós temos, alguns, né, se orgulham das atitudes ruins que praticam, mas é olhar, cara, e falar assim, não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que Deus quer para mim. E de fato sentir nojo dessas abominações, desses pecados que nós cometemos. E se arrepender. Se arrepender e não voltar a praticar tais atos. Porque não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Então, sabe, aquele velho homem, aquela velha mulher de pecado, deixa ele morrer. Deixa ele morrer. Deixa esses desejos carnais morrerem. Tenha nojo daquela vida imunda que nós vivíamos e vamos buscar viver para Deus, viver para Cristo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não. Muitas tentações, muitas coisas ruins vai nos atingir. Mas é pela misericórdia do Senhor que nós buscaremos até o fim das nossas vidas aqui nessa terra, para assim passarmos a viver a vida eterna junto com o Senhor. Então, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Então eles ficaram sabendo que eu sou Javé, e que não foi por brincadeira que ameacei trazer-lhes essa desgraça. Assim diz o Senhor Javé, bata palmas e sapateie, lamente todas as abominações da casa de Israel, pois tudo cairá pela espada, pela fome e pela peste. Aquele que está longe morrerá pela peste, aquele que está perto morrerá pela espada, aquele que sobreviver morrerá de fome. Assim eu derramarei a minha ira contra eles. Então eles ficarão sabendo que eu sou Javé. Quando começarem a aparecer as vítimas da guerra no meio de seus ídolos imundos, em volta dos altares de tais ídolos, sobre toda a colina elevada, no cume de todos os montes, debaixo das árvores copadas e carvalhos viçosos, e nos lugares onde costumam oferecer incenso para apaziguar seus ídolos imundos. Estenderei a mão contra eles e transformarei o país, de ponta a ponta, em deserto vazio, desde o deserto até Hebla. Lugar onde eles moram, e eles ficarão sabendo que eu sou Javé. Capítulo 7. Recebi uma mensagem de Javé que dizia, criatura humana, diga, assim diz o Senhor Javé para a terra de Israel. Chegou o fim para os 4 cantos do país. É agora o seu fim. Vou derramar a minha ira contra você. Vou julgá-la de acordo com o seu comportamento e pedir contas de todas as suas abominações. Não terei compaixão nem a perdoarei. Ao contrário, farei cair o seu próprio comportamento sobre você, e suas abominações estarão bem no seu meio. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Assim diz o Senhor Javé. Vem chegando uma desgraça depois da outra. O fim chegou. Chegou o fim. Ele desperta contra você, já está chegando. A sua sorte foi lançada, habitante do país. Chegou a hora, o dia está próximo. Nos montes haverá ruínas e não alegria. Num instante vou derramar a minha ira e desafogar a minha cólera contra você. Vou julgá-la de acordo com o seu comportamento e pedir contas de todas as suas abominações. Não terei compaixão nem a perdoarei. Ao contrário, farei cair o seu próprio comportamento sobre você, e suas abominações estarão bem no seu meio. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, aquele que fere. O dia está próximo, já está chegando, chegou a sua vez. A injustiça floresce, amadurece a insolência e triunfa a violência, que é cetro do injusto. Sem demora e sem atraso, chega a hora, o dia se aproxima. Que o comprador não se alegre e o vendedor não fique triste, pois o furor atingirá a todos. O vendedor não vai recuperar o que vendeu, e o comprador não reterá o que comprou, porque o furor atingirá a todos, cada um pagará por seu próprio crime. E ninguém mais terá chance. Tocam as trombetas, preparem as armas, mas ninguém vai para o combate. As armas estão nas ruas, dentro de casa.
a fome e a peste. Quem está no campo morre pelas armas. Quem está na cidade é devorado pela fome ou pela peste. Alguns sobreviventes escapam para os montes como as pombas do vale. Para eu os farei perecer, cada um pela sua falta. Todos estão de braços caídos e joelhos enfraquecidos. Estão todos vestidos de luto, cobertos de medo. Estão com o rosto envergonhado e a cabeça rapada. Jogarão fora a prata e o seu ouro vai para o lixo. Prata e ouro não serão capazes de livrá-los no dia da ira de Javé. Com eles não podem matar a fome nem encher o estômago, porque prata e ouro foram a causa de seus pecados. Então nem prata nem ouro vai nos salvar. O que vai nos salvar é a palavra do Senhor, é o amar a Deus sobre todas as coisas, negar a si mesmo e seguir o Senhor. É isso que nos traz a verdadeira salvação. A beleza de suas joias foi motivo de orgulho para eles. Foi com elas que fizeram seus ídolos abomináveis. Por isso, eu transformarei tudo em lixo. Farei que a sua riqueza seja tomada por estrangeiros e saqueada pelos piores indivíduos do país. Desviarei desses o meu olhar, para que possam violar o meu tesouro, para que os assaltantes possam entrar aí e profanar o que quiserem. Prepare correntes, porque o país está cheio de crimes, a cidade está cheia de violência. Vou trazer os pagãos mais violentos para se apossarem das casas. Acabarei com o orgulho dos valentes e seus santuários serão profanados. Quando chegar o desespero, eles procurarão a paz, mas não haverá paz. Virá uma desgraça em cima da outra, um alarme atrás do outro. Pedirão ao profeta uma visão. O sacerdote não será capaz de dar instruções, e os anciãos de dar conselhos. O rei ficará de luto, o príncipe vestirá a decepção, e o povo da terra estará com as mãos tremendo. Agirei com eles de acordo com o seu comportamento, conforme eles costumam julgar. Assim eu vou julgá-los. Então ficarem sabendo que eu sou Javé. Capítulo 8. No dia 5 do 6º mês do ano 6, eu estava sentado em casa, com os anciãos de Judá, sentados em minha presença, quando sobre mim pousou a mão do Senhor Javé. Capítulo 8. Não sei se eu cheguei a comentar, mas vamos lá. Versículo 2. Tive nesse momento uma visão. Era uma figura com aparência de homem, daquilo que seria a sua cintura para baixo. Parecia fogo, e da cintura para cima, algo que parecia um brilho faiscante. Ele estendeu uma espécie de mão e me pegou pelos cabelos. O Espírito me carregou entre o céu e a terra, e em visões divinas levou-me a Jerusalém, até o lado de dentro da porta que dá para o norte, lá onde estava a imagem que tanto provocava o ciúme. Aí estava a glória do Deus de Israel, tal como eu tinha visto no vale. Ele me disse: criatura humana, olhe para o lado norte. Olhei na direção do norte e aí estava, ao norte da porta, bem na entrada, o altar do ídolo que provocava ciúme. Então Javé me disse: criatura humana, você está vendo o que eles fazem? As abominações que cometem aqui para me afastar do meu santuário? E você ainda verá abominações bem mais monstruosas. Então ele me levou até a porta de entrada e eu vi que havia um furo na parede. Ele me disse: criatura humana, abra um buraco na parede. Abri um buraco na parede e vi uma porta. Ele me disse: entre para ver as abominações que eles praticam aí. Entrei e vi imagens com o formato de toda espécie de répteis e animais nojentos, todos os ídolos imundos da casa de Israel, gravado nas 4 paredes. Havia também 70 homens, anciãos da casa de Israel. Jesonias, filho de Safã, era um deles. Estavam todos de pé, de frente para aquelas coisas, cada um com o turíbulo na mão, queimando incenso. Subiu uma nuvem perfumada. Ele me disse: você está vendo bem, criatura humana. O que os anciãos da casa de Israel fazem às escondidas? Cada um tem um oratório cheio de imagens, pois eles dizem: Javé não nos vê, ele já abandonou o país. Então ele falou mais uma vez comigo: você vai vê-los fazendo abominações ainda piores. Depois ele me levou até a entrada da porta do templo de Javé, que dá para o norte, e aí estavam mulheres sentadas, chorando pelos deuses Tamuz. Ele me disse: você viu, criatura humana? Pois você verá abominações piores que essas. Então ele me levou para o lado de dentro do templo de Javé, e aí
Junto à entrada do templo de Javé, entre a entrada do santuário e o altar, estavam 25 homens, de costas para o templo de Javé, virados para a nascente e adorando o sol. Ele me disse: Você está vendo, criatura humana? E a casa de Judá acha pouco praticar todas essas abominações que fazem aqui. Eles ainda enchem o país de violência, provocando a minha ira. E aí estão eles levando o raminho ao nariz. Por isso, eu também vou agir com ira. Não terei compaixão nem pouparei ninguém. Então eles invocarão aos gritos, mas eu não lhes darei ouvidos. Capítulo 9. Então Javé gritou aos meus ouvidos com toda a força: Aproximem-se os carrascos da cidade, cada um com sua arma mortal. Então foram chegando 6 homens pelo lado da porta de cima, que dá para o norte, cada qual com a sua arma na mão. Um deles estava vestido de linho com um estojo de escrivão na cintura. Chegaram e ficaram de pé ao lado do altar de bronze. A glória do Deus de Israel saiu de cima do querubim, onde se encontrava para o limiar da porta do templo. Chamou o homem que estava vestido de linho e com o estojo de escrivão na cintura. Javé falou com ele: Percorra a cidade de Jerusalém e marque com uma cruz a testa dos indivíduos que estiverem se lamentando e gemendo por causa das abominações que se fazem no meio dela. Ouvi quando ele dizia para os outros: Percorram a cidade atrás dele, para matar sem dó nem piedade, velhos, moças, crianças e mulheres. Matem, acabem com eles. Só não matem os indivíduos marcados com a cruz. Comecem pelo meu templo. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ele ainda falou: Profanem o templo, encham de cadáveres o seu interior e saiam pela cidade para matar. Enquanto eles estavam matando, fiquei sozinho. Então caí com o rosto por terra clamando: Ah, Senhor Javé, vais destruir o resto de Israel, derramando teu furor sobre Jerusalém? Ele me respondeu: É grande demais a injustiça da casa de Israel e de Judá. O país está cheio de violência e a cidade cheia de injustiça. E eles pensam: Javé abandonou o país e não está vendo nada. Por isso, não terei dó nem piedade, mas sobre eles farei cair as consequências do seu próprio comportamento. Destaquei aqui uma explicação que a Bíblia traz sobre esse versículo 10 que nós acabamos de ler, que diz o seguinte: mais uma vez, o profeta mostra o que é a justiça de Deus. Salvação ou condenação é consequência direta do que cada um é e faz. Então, o que nós queremos para a nossa vida? Nós queremos ser salvos pela mão de Deus ou nós queremos ser condenados por causa de nossas próprias ações? Nós estamos plantando salvação ou condenação? Pare e repense. Porque nós vamos colher as consequências das nossas próprias ações, do nosso próprio comportamento. Estamos plantando salvação ou condenação? Nessa hora, o homem vestido de linho e com o estojo de escrivão na cintura tomou a palavra e disse: Acabei de fazer o que mandaste. Assim nós finalizamos com a leitura do dia de hoje. E de fato, o que nós estamos plantando? Salvação ou condenação? Nós seremos julgados pelos nossos próprios atos. Vamos refletir sobre aquilo que Deus está nos mostrando. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe muito você. Até amanhã. Tchau, tchau.